que é mediunidade? Quais são os tipos de mediunidade? Há algum tipo de idolatria por parte dos espíritas para os médiuns, de forma geral? A mediunidade foi criada pelo espiritismo? Tudo isso e muito mais após a vinheta. E sem mais complicações, meus irmãos, já que o objetivo do canal é descomplicar, a mediunidade é a capacidade de sentir algum tipo de influência espiritual. Todos nós somos médiuns, em menor ou maior grau. Aqueles que manifestam sua mediunidade de forma mais visível são o que costumamos de fato chamar de médiuns, o que chamamos de médium ostensivo, aquele que porta da mediunidade de uma forma mais latente, porta algum tipo de mediunidade que nós iremos falar na sequência. Quais são os tipos de mediunidade? Como ela pode se manifestar? A mediunidade tem diversos tipos, certo? O primeiro deles, e mais conhecido, é o que o médium dá comunicação, certo? Através de uma ligação perispiritual do espírito desencarnado e o espírito. Tem a mediunidade que nós chamamos de médiuns videntes, que é aquele que consegue enxergar o espírito. É importante fazer essa distinção. Médium vidente não é aquele que enxerga o futuro, é o que consegue enxergar o espírito, ok? Médiuns audientes, aquele que consegue ouvir o espírito por mais que não enxergue o espírito. Médiuns de cura, então eles se utilizam da mediunidade para efetuar algum tipo de cura, algum tipo de tratamento em algum irmão, e isso tem sido cada vez mais comum. Graças a Deus são enviados esses médiuns de cura que ajudam demais em processo de recuperação, através de cirurgia espiritual, através de auxílio que a espiritualidade nos concede. Médiuns psicofônicos, aqueles que o espírito apenas fala através do médium, de fato, e é um pouco diferente do médium de efeito físico. E os médiuns psicográficos, que são aqueles que escrevem através da mediunidade. Lucas, existe a possibilidade de alguém dominar ou de alguém ter essa mediunidade de diversos tipos? Sim, o próprio Chico Xavier. Ele enxergava os espíritos, ele ouvia os espíritos, ele escrevia através dos espíritos. Então, uma não anula a outra nesse processo. Esses são os tipos de mediunidade. Outro questionamento importante. Foi o espiritismo que inventou a mediunidade? Essa comunicação entre os espíritos? Não. A palavra mediunidade, de fato, foi criada por Allan Kardec com o sentido de mostrar que o médium ele está no meio entre o plano espiritual e o plano terreno. Por isso o nome é mediunidade. Porém, essa comunicação entre o plano espiritual e o plano físico existe desde que o mundo é mundo. E nós temos exemplo na própria Bíblia. Então, há muito tempo há esse tipo de comunicação. Na Grécia Antiga, em Roma, há relatos de algum tipo de intervenção, ao qual eram denominados como profetas, e na Europa medieval até como bruxos mesmo, e levados à fogueira. Aqueles que conseguiam ter algum tipo de comunicação com o plano espiritual. E o Espiritismo veio, de fato, para que essa ciência da mediunidade seja estudada. Através do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, tudo isso contribui demais para esse processo de conhecimento e faz com que as pessoas dominem de maneira melhor, possam estudar de fato essa mediunidade, estimular e conhecer, porque a mediunidade não é nenhum tipo de defeito, não é nenhum tipo de privilégio também. A mediunidade é uma missão que deve ser levada muito a sério. A mediunidade é uma forma que a espiritualidade encontra de fazer com que pessoas tenham notícias de parentes que já partiram para o plano espiritual. É uma forma que a espiritualidade encontra para ajudar irmãos enfermos através da mediunidade de cura. A mediunidade é uma ferramenta fantástica e é um dom que Deus entrega para determinados espíritos como uma missão. E não é uma missão fácil a mediunidade. Por isso nós temos que respeitar essa
missão, de forma que nós devemos ajudar nossos irmãos que portam essa mediunidade para que eles estudem, para que eles construam bastante através da mediunidade. Outra pergunta que sempre surge: Lucas, alguém pode se utilizar da mediunidade para angariar algum tipo de recurso financeiro? Não. É totalmente proibido e vedado pela doutrina espírita que alguém se utilize para si próprio algum tipo de recurso ou vantagem através da mediunidade. E isso nós vemos os grandes baluartes da doutrina espírita, como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, que escreveram centenas de obras e que todo esse dinheiro foi revertido para obras de caridade. No caso de Divaldo, Mansão do Caminho, no caso de Chico, para diversas obras, principalmente no estado de Minas Gerais. Então, eles não se utilizam, porque aquele conteúdo não pertence a ele de fato. É um espírito que está ditando aquilo para ele. Então, não seria justo que ele se utilizasse daquilo para angariar algum tipo de fundo. E, no caso daqueles que se titulam médium, vidente, espírita, que traçam alguma coisa para verificar o futuro, aí é um grande erro, um grande comprometimento por parte desse espírito, porque ele está se utilizando da mediunidade para arrecadar algum tipo de fundo para si próprio. Isso nos preocupa muito e é importante que não confunda. O trabalho que é algum tipo de cobrança não é um trabalho espírita, não é um trabalho onde a caridade está presente. É um trabalho remunerado e a doutrina espírita veda qualquer tipo de remuneração para a mediunidade. Ok? Qualquer dúvida, meus irmãos, mandem no e-mail aqui embaixo. Será um enorme prazer poder responder essas dúvidas. Serão temas de vídeo essas dúvidas que vocês enviarem e assim alimentarão o canal. Compartilhem o vídeo, porque essas informações devem chegar ao máximo de pessoas possível. Se possível, curtam também e a gente se encontra no próximo vídeo. Um forte abraço!